recomendo sim. Porque a gente tem que desenvolver alguma atividade, claro, para gerar, sim, uma renda, né. E em qualquer profissão que a gente tiver, né, você vai trabalhar, vai sentir prazer naquilo que faz e vai ter o retorno da renda. É claro que é bom. Olá, humanos! Hoje eu vim aqui no sul de Minas, na cidade de Licínia, e aproveitei para poder ter um bate-papo, né, para poder fazer essa entrevista com o meu pai. Então, conta pra gente, quem é você profissionalmente falando? Eu sou o Rosivaldo, eh, eu trabalho com tapeçaria, ou seja, aqui na cidade, a profissão é conhecida como tapeçaria. Em outros lugares, como eu, né, profissionalmente falando, sou um estofador, trabalho com reforma de sofá. É uma profissão que dá, sim, um certo retorno, dá para sobreviver. E assim, quando você fala estofador, é só o sofá de casa ou tem outras coisas também que você faz? Eu faço um estofamento em geral, ou seja, é o estofamento residencial, automotivo, cadeiras, estofamentos até de capacete, né, de motoqueiro, e assim, esse trabalho. Então, assim, de modo geral, eu tô lá com o banco do meu carro rasgado, velho, você Pode troca trazer que eu também, arrumo, faz de tudo. faço de tudo. Como que você entrou nessa área, assim? Você aprendeu isso com alguém? Já tem muito tempo? Conta um pouquinho pra gente. Olha, eu estava aproximadamente 20 e poucos anos de idade, hoje, né, tenho 50, vou fazer 54 anos já de idade. Eu estava desempregado, na verdade. E meu irmão, o Antenor, ele já trabalhava com isso. Então, eu tive a oportunidade de aprender com ele. Fui trabalhar com ele de ajudante, né? Eu desmanchava o sofá para ele. E com isso eu fui observando a maneira que ele trabalhava, como ele fazia para poder consertar as madeiras que estavam estragadas, a espuma, né, que é o enchimento do sofá e tal. E fui, né, observando aquilo ali. E depois de um certo tempo que eu estava trabalhando com ele de ajudante lá, desmanchando, aí eu comecei a fazer uns trabalhos assim, né, pegar um serviço e tudo. E assim eu comecei. Ao longo aí desse tempo, você já trabalhou de outras coisas, né? Sim, sim. Mas aqui na cidade mesmo, você faz isso há quanto tempo? Aqui na cidade que você mora? Aqui desde quando eu cheguei, há 17 anos atrás, mais ou menos. 17 anos já que você trabalha Aqui, aqui na aqui. cidade com isso, É, né? Mas que você já tem essa profissão aí são mais de 30 anos, mais de então. 30 anos. Certo. Você recomendaria para um jovem hoje assim que não tem, né, uma profissão ainda, mas que está buscando alguma opção, você recomendaria ele ingressar nessa área? Claro, claro. É um trabalho muito, muito gratificante, porque eu gosto de fazer, né. Não que seja um trabalho, assim, o melhor trabalho do mundo para se ter uma renda, mas dá para se ganhar um bom dinheiro. Você também não tem patrão, né? Você trabalha por conta própria. Isso. É uma das vantagens, Uma das né? vantagens, né, porque sendo aqui uma cidadezinha interiorana, relativamente pequena, quando chega final de semana, que a gente está mais folgado, a gente pode sim, né, ter um final de semana de lazer, de descanso e fazer aquilo que a gente gosta. E sobre valores, tem uma diferença muito grande do que é cobrado em uma cidade pequena para uma cidade grande? Tem uma diferença bem grande. Eu tenho experiência disso, né, porque de vez em quando, algumas pessoas que eu já fiz um trabalho, quando eu comecei lá em Contagem, Belo Horizonte, ali naquela região, aqui, aqui, como é uma cidade pequena, né, gira bastante dinheiro, sim. Só que os valores aqui são bem, bem menores do que numa cidade grande. Cidade grande, uma reforma que eu cobraria um certo valor, aqui eu cobraria. Aqui, né, eu tenho uma experiência já, eu
o que eu cobraria numa cidade grande, aqui eu cobro mais ou menos 60%, 70% do valor que eu cobraria numa cidade grande. Mas aí, nesse mesmo sentido, assim, para a gente analisar o nível de lucro da pessoa, o nível de lucro depende da quantidade de trabalho que você faz. Certo. Aqui, em uma cidade pequena, você consegue mais, menos ou praticamente o mesmo tanto que você conseguiria numa cidade grande, tendo em mente que a concorrência, né, na cidade grande pode ser maior. Não só de outras pessoas que fazem o mesmo trabalho, como também do comércio mesmo de sofás, de estofados em geral. Mas isso é uma variante assim, que a gente pode observar até com bons olhos. Por quê? Porque como aqui é cidade pequena, né, a concorrência é menor, sim, né, e cidade grande a concorrência é maior, mas em contrapartida, na cidade grande tem um volume muito maior de pessoas, né, a demanda de trabalho é bem maior do que aqui, né, então dá sim um certo equilíbrio. E tem algum ponto assim que seria um atrativo a mais para a pessoa fazer com você ou com o seu concorrente, né? Para que você não deixe a pessoa ir para o concorrente, o que seria atrativo para você conquistar esse cliente? Olha, eu sempre tive para mim que assim, a melhor propaganda do meu trabalho é um serviço bem feito. Então, o que seria atrativo para o meu cliente, que a maioria das pessoas que fazem o serviço comigo aqui na cidade, elas acham que o meu trabalho é bem feito e o valor que eu cobro, né, não é um valor exorbitante. Eu cobro um valor justo, né, e que é acessível para todo mundo. Em questão de material, o preço, você estava me contando que o preço varia de acordo com o material que o cliente vai usar. Isso. Né? E a qualidade? Eu sempre procuro trabalhar com os melhores materiais que tem no mercado. Tecido, curvinho ou napa, como aqui o povo conhece, né? Então, eu sempre procuro trabalhar com um material de boa qualidade. Até mesmo na hora de expor, né? Na hora de dar o orçamento, eu tenho, né, os mostruários e levo todos eles. Tanto aquele com a qualidade inferior, quanto todos os outros de melhor qualidade. E na hora de expor, né, de dar o orçamento, eu sempre deixo bem claro, ó, esse material é melhor do que esse, e nem sempre, aquele valor de baixa qualidade é mais barato do que o outro. Hoje, né, hoje principalmente, existe sim um desequilíbrio. Por quê? Porque o curvinho, que é muito fácil para se limpar, né, para dar uma manutenção e tal, ele dura menos do que um tecido. Ou seja, o curvinho ele é mais caro, o tecido é melhor, dura mais, né, mas em compensação ele é mais barato. Ele dura bem mais do que o curvinho e é mais barato, bem mais barato. Então, é relativo. Varia muito do gosto da pessoa Varia também, muito do né? gosto, da necessidade, às vezes, porque Uhum. tem muita gente que é alérgica, né? E tecido, querendo ou não, ele vai acumular, sim, um pouquinho de pó. Então, quando a pessoa tem algum problema de alergia, aí eu recomendo o curvinho, porque é mais fácil, né, de lidar quando tem algum tipo de poeira. Essa reforma que você faz, ela é só do tecido e espuma, né? Como a gente falou sobre ser estofador, para quem está ouvindo, às vezes pode deduzir que é só isso. Mas o que mais que você faz nesse trabalho, né? Vamos supor, você pegou um sofá aqui hoje. O que você pode fazer para poder reformar esse sofá? Quando eu vou dar o orçamento, eu já falo, eu já até deixo bem claro para o cliente que a reforma, né, ou seja, o significado da reforma é tornar novo de novo. Então, se tem um problema estrutural, ou seja, na madeira, esse problema eu vou resolver. Se tem uma madeira quebrada, uma madeira já podre, no caso, né? Isso tudo é trocado, o sofá volta novinho, zerinho, como se tivesse saído da fábrica. E com relação ao trabalho em geral, não é só a reforma que eu faço. Por exemplo, se um cliente
ele acabou de construir uma casa, né? Está com a casa novinha ali. E ele vai numa loja, né? Visita algumas lojas ali, comprando, na intenção de comprar um estofado para a casa dele. Só que ele não acha um estofado que se encaixa ali, no tamanho, no ângulo que ele quer da casa dele. Se ele quiser, eu vou lá, faço a medida e faço o estofado também sob medida. Ou seja, não é uma reforma, eu fabrico um sofá sob medida para aquela Produz casa. do zero, do jeito que a pessoa Do quer. zero, na medida que a pessoa quiser. Excelente. E também, assim, acho que um termo que encaixa melhor, né, não seria não necessariamente reforma, mas um processo de restauração também que você consegue fazer em vários. Isso. Por exemplo, aqueles sofás, né, bem antigo, que tem aquelas madeiras torneadas e tudo. Inclusive, eu estou até fazendo um agora, que ele é bem antigo, e o dono me falou que ele tem aproximadamente 80 anos de idade. Então, é uma relíquia, algo assim de família, que passa de uma geração para outra, e acaba conquistando o amor das pessoas daquele móvel. E, às vezes, um verniz velho, uma madeira manchada, né? Aquelas madeiras torneadas. Então, esse trabalho eu também faço. Por exemplo, restaurar, né, a madeira ali, por exemplo, se ela está manchada, a gente vai dar uma limpada, uma lixada, envernizar de novo, encerar, se for o caso. Isso tudo eu faço. E muito desses processos assim você foi aprendendo sozinho mesmo ao longo do tempo? É que com o meu irmão, eu aprendi, sim, o básico da reforma, ou seja, desmanchar um sofá e reformar aquele sofá, né? E no caso do que eu falei, do trabalho que se troca uma madeira e tal, esse trabalho estrutural, isso aí eu fui desenvolvendo com o tempo e sozinho. Quanto tempo, em média, você leva para poder reformar um jogo de sofá? Em média, uma semana. Ou seja, 5 dias, né? De segunda a sexta. E você trabalha sozinho? Sozinho. Então, se a pessoa tiver um auxiliar ou trabalhar com mais alguém, acaba que ela conseguiria desenvolver um volume maior de trabalho. Um volume maior de trabalho, aceleraria o processo, né? Bom, além de toda essa parte, né, que você aprendeu ao longo do tempo, que é do trabalho em si, né, da reforma, da restauração, tem também a parte de vender o seu trabalho, que é o processo ali de negociação com o cliente, de demonstração. Como que funciona essa parte? Conta um pouquinho pra gente. Aqui na cidade tem o catálogo telefônico onde eu anuncio, né, o meu trabalho. E toda vez que eu recebo uma ligação, ou alguém me encontra na rua, que normalmente, na grande maioria das vezes é assim, pessoas me param na rua e eu estou precisando de reformar um sofá, dá para você ir lá em casa para você fazer um orçamento? Sim, vou lá, faço o orçamento e tal, mas todas essas visitas, esses orçamentos, seja onde for, tanto aqui na área urbana como na roça, que faço bastante serviço nas roças aqui perto também, a visita é gratuita, eu não cobro a visita, né, o orçamento em si. Não tem esse ônus para o cliente. Então, eu vou lá, faço o orçamento e tal, e pronto, é esse o... E na maioria das vezes o translado também, né, do sofá, né, do que seja, aí é você mesmo que faz? Eu mesmo que faço, né? Busca, entrega? Busca, entrego, não tem, assim, um extra por isso, não. Interessante. Isso gera aí um agrado maior também para o cliente, né? É E uma uma forma, comodidade também. é uma forma também de dar um brinde para o cliente, né, que vai contratar o meu serviço, não gerar ônus para ele e também, né, me ajudar a conquistar mais clientes. Bom, a gente estava falando sobre a qualidade, né, do trabalho, sobre ser, né, um dos maiores fatores de divulgação ali, que é um trabalho bem feito. Já ocorreu casos de algum cliente, né, que você já atendeu, você atender ele novamente? Muitos, assim. Normalmente, a pessoa usa
o estofamento, né, o sofá, no caso, até, às vezes, ou estragar, ou a pessoa enjoar, né, daquele tipo de tecido ou de curvinho, e me pedir para poder refazer o trabalho, fazer novamente, né, reformar novamente com outro tipo de material. E isso leva aqui, pelo menos aqui na cidade, em torno de 7, 8, 10 anos, né? Tem, né, alguns clientes aqui que eu já reformei, assim, fiz o trabalho para eles de novo, que demorou mais de 10 anos, né? Ou seja, o serviço ficou bem feito, lógico, a estrutura do sofá também, muito boa. Então, no caso desses que eu estava dizendo, né, estofamentos aí de cerca de 30, 40, 50 anos de idade, até mais, igual esse que eu estou fazendo, de 80, né? Eles duram muito tempo. Às vezes a pessoa enjoa do material que está ali, ou aquele material estraga, cerca aí de... A média é essa, né? 5, 6, 7, 8, 10 anos, assim, a média. Já fiz muito trabalho assim, com esse prazo, né? Manutenção ou troca mesmo do material depois desse período de 7, 8, 10 anos depois. E ainda tem alguns clientes, né, que já tem até mais do que isso, que estão lá, com sofás intactos ainda, novinho, praticamente do mesmo jeito que eu entreguei, com mais de 10 anos de idade. E esse trabalho que você faz é fácil? Olha, fácil não é não. É lógico, se torna fácil, prazeroso, quando a gente gosta de fazer aquilo. Eu aprendi, né, desenvolvi ali a minha maneira de trabalhar, a técnica de trabalhar, e é lógico, para mim, que já sei, né, o ofício ali, para mim, né, se torna fácil, é claro. Mas para ter, né, para desenvolver o trabalho e ter uma técnica assim, demora um pouquinho. Não é tão fácil assim, não. Leva um processo ali de prática, de aprendizagem extenso, né? Isso. Tem algum ponto, assim, né, independente do que seja, mas que envolva o que você faz profissionalmente, algum ponto negativo, alguma experiência ruim, e não só, né, uma experiência ruim, mas já aconteceu também algum acidente? Ah, já sim. Assim como em todas as profissões, né, que envolvem risco ali de segurança, por exemplo, você bater o martelo no dedo, você grampear o dedo, né? Já aconteceu de eu grampear minha perna, né? Grampear a calça aqui, né? Algumas vezes. Às vezes também você vai levantar um sofá, pegar um sofá ali, aí acontece assim, de você dar uma torção na coluna, que na maioria dos sofás não é coisinha leve, né? Então, acontece sim um acidente, a gente tem sim o risco, né, da profissão, e sim, já aconteceu algumas vezes, sim. Deu machucar a mão, às vezes o pé, né, tropeçar em alguma coisa. Mas nada foi tão Não, grave nada, assim. nada grave não, nada grave não. Bom, com base, né, em tudo aqui que a gente conversou até agora, você quer acrescentar mais alguma coisa para quem está assistindo a gente agora, para quem está considerando como uma das opções, né, ou de empreendimento ou de primeira profissão? Olha, o que acontece? Eu entrei nessa profissão por uma necessidade, né? Estava desempregado. E já faz mais de 30 anos. Então, é claro, né? Para quem está interessado em aprender ou desenvolver uma profissão nova, diferente, que ele pode trabalhar por conta própria, ter sim uma renda boa, né? É claro que eu recomendo. Muito, muito sim. Mas, como toda profissão, para que a gente tenha êxito, a gente tem que gostar do que faz, não é? Então, para quem gosta, eu recomendo sim.
recomendo sim. Porque a gente tem que desenvolver alguma atividade, claro, para gerar, sim, uma renda. Né? E em qualquer profissão que a gente tiver, né, você vai trabalhar, vai sentir prazer naquilo que faz e vai ter o retorno da renda. É claro que é bom. Então, eu recomendo, sim. Certo. Então, para a gente concluir aqui, para você que mora na cidade de Licínia, né, e tem interesse em reformar o sofá, estofado, o carro, o capacete, pode procurar, né, o Rosivaldo. Eu vou deixar o Instagram dele aqui. E para você que tem interesse, né, em saber mais sobre essa profissão, se ficou alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários, que caso, né, eu não consiga responder para você, ele volta em um outro vídeo exclusivamente para poder responder, né, e tirar essas dúvidas que vocês tiverem. Muito obrigado por ter aceito o convite, né? E para você que está assistindo, se inscreve aqui no canal, né, deixa o seu like, deixa o gostei. E toda semana, toda segunda, né, tem um vídeo novo para você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.